Mariana, nós vamos estabelecer então o contato com o José Maria Trindade, diretamente lá da Esplanada dos Ministérios. Zé Maria, Eduardo Pazuello então vai comparecer com habeas corpus no bolso, Zé Maria. Isso é até uma praxe, em se tratando de CPI. O Maldonado disse muito bem aí sobre a diferença entre um investigado e outro que é apenas uma testemunha. O vice-presidente Hamilton Mourão falou em réu, não é o caso. Ele só se transformará em réu se houver a denúncia e o juiz aceitar a denúncia, ou seja, não existe essa situação. E aí o Ricardo Lewandowski, ele se colocou ali como uma jurisprudência que já é seguida há muito tempo no Supremo Tribunal Federal, de que o investigado ele tem um tratamento diferente do que vai prestar um depoimento como testemunha. A decisão de Ricardo Lewandowski tem ali umas pegas, né? Foi uma decisão, aceitou em parte o pedido da Advocacia Geral da União, em parte, não foi uma aceitação total. É o seguinte, o ex-ministro Eduardo Pazuello não vai ficar calado. Ele vai prestar depoimento, falar sobre oxigênio, falar sobre a gestão no Ministério da Saúde, o que ele está com um salvo-conduto, e o ministro Ricardo Lewandowski fala exatamente salvo-conduto. É para não responder perguntas que possam autoincriminá-lo, né? Ou seja, provas contra ele. Todos têm esse direito constitucional. Agora, lá também está escrito que ele não pode, por exemplo, não prestar depoimento ou simplesmente se irritar com a determinada pergunta e sair da CPI. Existia essa possibilidade. Mas o salvo-conduto garante que ele possa ficar em silêncio em respostas que possa incriminá-lo e que ele será tratado com humanidade e respeito, diferente do que aconteceu no depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, onde foi uma carnificina. Os senadores pressionaram muito e fizeram acusações pesadas, inclusive ameaça de prisão. Desta vez, com esse salvo-conduto no bolso, o general Pazuello não pode ser constrangido. Lá está explícito, ameaça de prisão, pressão psicológica, enfim, será um depoimento mesmo importante e está marcado para o dia 19. E, em seguida, o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai prestar depoimento. A CPI tem o foco ali no ex-presidente Jair Bolsonaro, no presidente Jair Bolsonaro, né? E devia exatamente focar o outro lado, ou seja, os governadores e prefeitos. Então, esse é o debate no plenário da CPI da Covid, que, olha, Marcelo, está se transformando em CPI da cloroquina, né? Agora, Zé, o que a gente pode esperar aí para essa semana? Eu acredito que se tivesse que fazer alguma aposta, apostaria aí para mais tensão, porque o clima tem ficado cada vez mais acirrado, né, Marcelo? Sem dúvida. Zé, lembrando que quarta-feira o Pazuello depõe, temos também o ministro das Relações Exteriores e temos também a chamada doutora Cloroquina, né, que também vai depor. É muito importante dizer que esta CPI ela tem um lado documental muito forte. Estão chegando documentos de investigações dos estados, documentos no próprio Ministério da Educação, e isso é muito importante. Então, pode ser uma semana de dados, inclusive para os senadores questionarem o ex-ministro Eduardo Pazuello e o ex-ministro Ernesto Araújo. Então, é sim uma semana de muita documentação, de análise de documentos, em vez exatamente dos depoimentos. Eu fui lá na central da CPI e vi que estão chegando muitos documentos, sigilos, transferências de investigação, e isso é muito importante. É preciso demonstrar claramente que a grande irregularidade está no envio de recursos para estados e municípios e o que os prefeitos e governadores fizeram com esse dinheiro federal. O presidente Bolsonaro mandou 60 bilhões de reais para os prefeitos e governadores. Isso em ato direto, né? Foram 700 bilhões investidos, né? Que aí engloba a recomposição de estados e municípios, engloba compra de equipamentos hospitalares,
ao próprio salário emergencial, né, que foi muito maior do que o Bolsa Família. Então, é preciso saber qual foi o destino que os governadores e prefeitos deu a esse dinheiro federal. Zé Maria, você que acompanhou Juscelino Kubitschek subindo a rampa aí do Planalto, sabe tudo de Brasília. Qual o efeito prático dessa CPI? Você acredita que nesse momento a gente observa o efeito político, desgasta muito o presidente Bolsonaro? Como você falou, tem essa questão dos documentos. Poderia sair pela culatra, de repente os prefeitos e governadores serem responsabilizados e não conseguir haver uma prova de que o presidente, olha, se começasse a vacinação em dezembro, morreria mais gente, quantas mil pessoas deixariam de morrer? Ou seja, pode virar pela culatra essa história, Zé Maria? É uma luta política. Marcelo, eu não estava aqui quando o Juscelino subiu na rampa do Palácio do Planalto. Eu não sou tão antigo. Estava de calça curta, Zé Maria. Mas acompanhei, sim, muitas CPIs, acompanhei aqui muitas posses e muitos momentos políticos. Cada momento político é próprio, ele é diferente, ele tem uma conjuntura, porque é um presidente da República com seu estilo, é um Congresso Nacional com toda a sua maioria política do momento, então cada setor tem o seu momento histórico. A CPI do momento, ela é visivelmente política. Então, trata-se de uma guerra política. Se houver ali uma inversão, e é possível, de investigar prefeitos e governadores e pegar, por exemplo, o filho do relator, o senador Renan Calheiros, né, que é o governador de Alagoas, Renan Filho, a história muda. E pode mesmo o tiro sair pela culatra. Há também outro governador, o filho do Jader Barbalho, que é o Helder Barbalho, é governador do Pará. E essas pessoas também têm que ser investigadas. Então, como você diz, é possível, sim, que haja uma reversão na CPI. Mas, por enquanto, a maioria formada no plenário da CPI, e foi uma cochilada da bancada governista, não podia deixar formar essa maioria tão opressora assim no plenário da CPI. Foi um erro lá no início. Agora é administrar, né, gerir. Eu fiquei sabendo que o ministro Onyx Lorenzoni, que tem uma larga experiência de CPI, ele é deputado licenciado, né, participou das últimas CPIs, ele está coordenando esse processo. Isso significa que a experiência política dele será muito importante na orientação. E ele, inclusive, que está vamos dizer, treinando, dando dicas ao ex-ministro Eduardo Pazuello e também ao ex-ministro de Relações Exteriores. Então, é o que há, né? A luta política e tem que ir a ela e seguir em frente. Sem dúvida, Zé Maria, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta aí diretamente. Quem está nos acompanhando com imagens, observa o Zé Maria lá, trazendo os manifestantes, a movimentação toda em Brasília, esplanada dos ministérios. Então, daqui a pouco você retorna conosco, Zé Maria. Muito obrigada.